Nós estamos na série Até que Cristo Seja Formado em Nós, uma série de exposição em 1 João, e seguimos nela aqui mais ou menos, provavelmente até agosto, para finalizar essa carta. E nós estamos lá no capítulo 3, hoje nós vamos fazer a exposição do versículo 7 ao 10. 1 João, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Intitulei essa mensagem de Como Reconhecer os Filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Ele diz assim: Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Guia-nos por meio dessa palavra. Fala aos nossos corações, Pai. Nos rendemos diante de Ti. Que o nosso coração ele possa ser encontrado, que ele seja uma terra fértil, que nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente esteja atenta. Livra-nos, Pai, das preocupações que deixamos lá fora. Livra-nos das preocupações de amanhã de manhã. E que a nossa atenção possa estar em Ti, crendo que o Senhor fala através da Sua palavra. Então fala aos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ele inicia o capítulo 3, falando sobre as repercussões do novo nascimento. Nós falamos na semana passada aqui sobre a nossa identidade de filhos. Filhos, nós somos adotados, nós fomos amados por Deus e graças a Deus por isso. Ele nos amou e nos adotou como seus filhos e nos ama um amor eterno, um amor até muitas vezes difícil de descrever e compreender, mas Ele nos deixa claro por meio dessas escrituras e muito claro o quanto esse amor é precioso e grande, ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós, ao ponto de entregar aquilo que tem mais valor, ou seja, aquilo que na verdade excede qualquer valor desse mundo, qualquer coisa que nós possamos calcular como valoroso. E falamos também sobre a seriedade do pecado, como o pecado ele é algo sério, tão sério que custou a vida do próprio Filho de Deus. E aqueles que têm a esperança de se encontrarem um dia com esse Jesus Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados, que levou a culpa dos nossos pecados por nós, eles vivem também nesse tempo presente, buscando viver uma vida de obediência. Esses que esperam um dia contemplar Jesus Cristo face a face e verem como Ele realmente é, e aí sim ser semelhantes a Ele de uma forma plena, eles já aqui agora, fundamentados nessa esperança, vivem por isso. É aquela questão que falo inúmeras vezes aqui, esse desejo de ser parecido com Jesus Cristo. Esse desejo aqui e agora de já se tornar semelhante a Ele. É olhar para Jesus Cristo descrito nos Evangelhos e se apaixonar por quem é Jesus. É olhar para aquele Jesus de João 4, ali com aquela mulher no poço, e pensar, meu Deus, eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser semelhante a Ele, manso e humilde, misericordioso. Isso leva a uma luta contra os pecados, é se deparar com aquele pecado na segunda-feira, na terça ou até mesmo no domingo à noite. E pensar, Jesus Cristo, eu ainda estou distante de se tornar parecido contigo, mas eu quero continuar cada dia mais me tornando parecido contigo. Caminhar progressivamente na graça de Deus. E João, ele, no mesmo caminho desse pensamento que ele vem desenvolvendo desde o capítulo 3, do início do capítulo 3, ele entra nesses versículos de 7 a 10, o que na prática determina que essa pessoa nasceu de novo, o que responde a essa pergunta que nós fizemos, como posso saber
se realmente pertence a Deus. Irmãos, em qualquer vida, na vida de qualquer pessoa, mais cedo ou mais tarde, de todo cristão sincero, ele se pega diante dessa pergunta: como eu posso saber realmente se eu pertenço a Deus? Né, aquele famoso questionamento: será que eu sou salvo mesmo? Como eu posso saber se de fato eu sou um filho de Deus? Será que daí quando eu escuto, né, aqueles índices de o cristianismo no Brasil, a gente sabe que existe muitos cristãos nominais, como aqueles falsos mestres, né, da igreja aqui que João está combatendo. Muitas vezes se dizem cristãos, mas a vida está longe de professar uma fé em Cristo. Como saber se realmente eu pertenço a Deus? E talvez essa pergunta, ela geralmente surge talvez depois de uma queda, talvez daquele momento que você tomou um pau, né, para o pecado, e você está ali todo quebrado, você pensa: será? Talvez depois de um tempo ali que você está numa luta persistente contra algum pecado, uma luta há um bom tempo, talvez depois de um momento de frieza espiritual. E esses questionamentos aparecem porque muitas vezes, quantos de nós já viram amigos, pessoas que conhecemos ao longo da caminhada de fé, que professavam a fé em Jesus Cristo, caminhavam na igreja, serviam, e você pensava: esse cara é fera demais. E hoje você olha: pô, cadê aquele cara? O cara está por aí, não professa mais a fé em Cristo, se distanciou, é o que muitos aí vão chamar, né? Fulano se desviou, fulano largou a mão de Cristo. E a gente vê aquela pessoa, né, distante, e não retorna mais aos caminhos de Cristo, e leva a esses tipos de questionamento. O que difere uma fé verdadeira de uma fé aparente? O que difere aquele que conheceu verdadeiramente o Filho de Deus, ou aquele que apenas professa da boca para fora? E é isso que João está procurando responder à igreja aqui. Que o novo nascimento, que ele fala aqueles que foram adotados por Deus, que nasceram de novo, isso transforma as suas vidas ao ponto de apresentar sinais visíveis, ao ponto de repercutir em evidências. Os filhos de Deus, eles apresentam evidências de um novo nascimento. Não é teatro, não é mera performance, não é apenas disciplina, não é apenas ali desempenho, força de vontade. Tudo isso, o vento leva, tudo isso passa, tudo isso em algum momento nós nos cansamos. Mas mesmo nos seus momentos difíceis, você ali está numa vida que apresenta evidências. A graça produz frutos. O novo nascimento transforma a vida. É isso que João está nos dizendo. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João mais uma vez, né, nos traz aqui essa questão do não se deixe enganar por ninguém, como ele falou já em versículos anteriores. E sobre o que esses cristãos estavam sendo enganados, irmãos, todas essa série de mensagens fazem parte de uma carta. Então todas essas mensagens são uma mensagem extremamente conectada a um público específico, a um cenário específico, mas que também fala aos nossos corações hoje. Como falamos naquela mensagem do engano nos dias de hoje, do engano presente na igreja, do falso evangelho. Mas o que esses irmãos estavam lidando aqui, não se deixem ser enganados por o quê? Por homens que pregavam uma vida desconectada do seu discurso. Homens que diziam ser possível crer em Deus e viver no pecado. Ao longo dessa carta nós vamos falar constantemente sobre isso que João combatia. É impossível viver uma vida falando, arrotando Jesus Cristo e distante dele na vida prática no trabalho, e distante dele na vida prática na nossa família, no dia a dia. Né? Infelizmente nós escutamos às vezes vários relatos, penso que não tão atuais, se Deus assim quiser, mas daqueles pastores que dava medo de perguntar, né, para a mulher e para o filho, porque o cara era um santo na igreja e um demônio em casa.
Às vezes vidas que não dependem de se é um membro, ou um pastor, ou qualquer coisa do tipo, mas de pessoas que se desconectavam daquilo que professavam. E João ele está falando sobre isso, não se deixe enganar por um discurso vazio. Não se deixe enganar crendo que todo discurso religioso é genuíno. Que toda pessoa que fala muito bem ou apresenta um belo discurso sobre Jesus Cristo nasceu de novo. É isso que ele está dizendo, não olhem para esses falsos mestres e creiam que eles são de nós. Lembram daquela passagem que pregamos uns domingos atrás? Eles nasceram do nosso meio, mas o fato de não terem permanecido, eles nunca foram dos nossos. Falamos sobre a própria perseverança que nos assegura que somos filhos de Deus. A perseverança dos santos, que a gente continua caminhando nesse mundo, passando dificuldade, tribulação, alegria, daqui a pouco sofrimento de novo, luta, mas a gente continua perseverando. Afinal, eu e você ainda estamos aqui. E quantas vezes a gente caiu em desespero já, Senhor, a vida está difícil, e tu pensa que tu vai abandonar Jesus Cristo, mas não tem como. Como que nós abandonaríamos Jesus Cristo? É impossível deixá-lo. É como o próprio Agostinho fala nas suas confissões, é difícil te amar, mas é impossível deixá-lo. É difícil segui-lo, é difícil, esse amor dificulta muitas vezes segui-lo, repercute em lutas, em tribulações desse mundo, mas é impossível deixar o Senhor, porque nós o amamos profundamente. E ele fala, não se deixe enganar por esses falsos ensinos, mas todo aquele que pratica a justiça, esse é justo. O que João quer dizer aqui é que essa filiação, ela repercute em evidências. Se você é um filho de Deus, existe uma ligação inseparável entre identidade e conduta. Falamos inúmeras vezes, não é a nossa moralidade que atesta que somos filhos de Deus, a moralidade perfeita, né? Muitos aqui vão, em algum momento da sua história, se orgulhar por quantos foram perfeitos. Não, eu sou um filho que não tem como não me amar, né? Como é que Deus não ia me amar com um amor desse? Afinal, eu faço tudo certinho, eu sou um bom amigo, eu sou um bom marido, eu faço isso, eu faço aquilo, sempre, muitas vezes, buscando méritos em nossas ações. E o que João está dizendo não é, seja justo, pratique a justiça para ser amado por Deus ou para nascer de novo, é aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram adotados na família de Deus. Aqueles que são seus filhos, esses praticam a justiça. E justiça, entenda aqui, por aqueles que buscam viver sob o governo de Deus. Aqueles que buscam viver uma vida de obediência conforme a sua palavra. Aqueles que buscam, como ele vai falar mais à frente, amar uns aos outros. Aqueles que buscam lutar contra o pecado. É tudo isso que ele está desenrolando ao longo dessa carta. Todo aquele que nasceu de novo, ele pratica a justiça. É como se ele dissesse, né, nos versículos anteriores, agora nós somos filhos de Deus. Porque nascemos de novo, porque fomos adotados. E agora ele está dizendo, e é assim que os filhos de Deus vivem, na prática da justiça, na busca por obediência, por mais que de forma imperfeita, por mais que de forma ainda que o pecado esteja atuante nos nossos dias, na nossa vida, mas pessoas que estão constantemente buscando viver dessa forma, querendo obedecê-lo, querendo se tornar mais parecido com ele. Augusto Nicodemos, ele diz algo interessante, ele fala que durante os cultos em uma igreja local, todos parecem cristãos, assentados, ouvindo a palavra, cantando, participando do culto. É pela conduta após o culto que se revela quais são os verdadeiros cristãos. A maneira de conhecer os verdadeiros cristãos é pela sua conduta moral. Pelos frutos é que se conhece a árvore, Mateus 7:20. Isso tem que repercutir e vai repercutir em aspectos morais. Não é porque você passou a fazer um trabalho brilhante dali para frente. Esse novo nascimento transforma a sua maneira de viver. Transforma a sua vida para onde ela ia, para onde ela apontava. Repercute sim em aspectos morais.
O padrão continua sendo Jesus Cristo, assim como Ele é justo. João ele está nos ensinando que a fé ela nunca permanece vazia. Então observe também a sua vida. Quando essas perguntas virem à sua mente, será que eu realmente conheço a Jesus Cristo? Será que realmente eu pertenço à família de Deus? Observe a sua jornada. Se em algum momento da sua vida houve uma mudança circunstancial e dia após dia você tem sido incomodado por esse desejo de se tornar parecido com Cristo, sido incomodado pelo pecado, sabe, é você olhar para a sua conduta muitas vezes e ela não é exatamente como você gostaria de viver, mas ainda assim há evidências de uma vida cristã ali, há evidências ali de um Gustavo de 18 anos atrás para o Gustavo de hoje, não apenas maturidade, não apenas religiosidade, não apenas experiência da vida, mas aspectos de um Cristo que está nos transformando dia após dia em conformidade a Ele. É isso que nós precisamos observar e isso nos deve trazer segurança. Talvez você seja aquele filho assim, né, meio aquele pá virada, as evidências são pequenininhas. Sabe, a evidência tem que dar uma procurada, mas elas estão ali, independente da nossa falta de responsabilidade ou não, porque infelizmente é uma realidade, irmãos. Nós precisamos responder em obediência, e se queremos conhecê-lo e sermos transformados, também precisamos buscar ter uma vida devocional. A realidade é que muitas vezes gastamos tempos com muita coisa, e muito pouco desse tempo é gasto com Cristo. E muito pouco do nosso dia a dia, lá está Ele, nas nossas tomadas de decisão, nos nossos pensamentos, nas nossas situações do trabalho. Muitas vezes colocamos Jesus Cristo num canto da nossa vida ali e recorremos apenas nas situações que nos convêm. Então talvez a nossa falta de responsabilidade seja o que talvez nos traga tantas dúvidas, mas não se apoie nelas. O que João está dizendo é que isso vai repercutir em aspectos visíveis. O próprio Deus assegura de que Ele transforma a nossa vida, de que Ele trará evidências de um novo nascimento. Ainda que seja uma vida imperfeita, nós começamos a refletir essa justiça de Cristo. Então tenha isso em mente, o novo nascimento sempre deixa marcas visíveis. A justiça que nós praticamos não é a causa da nossa salvação, mas é uma evidência de que fomos alcançados por Deus. É uma evidência. Não acredite em qualquer pessoa que, como os falsos mestres, arrotem espiritualidade, mas não buscam viver uma vida de obediência. J.C. Ryle, ele fala no seu livro, A Santidade, que a prática da santidade não é o que nos torna santos, mas ele nunca conheceu um santo que não buscasse fazer o máximo para se tornar santo como ele é. Não existe uma vida desconectada das nossas ações. Não dá para nós cantarmos músicas no domingo e Jesus Cristo está ausente de segunda a sábado. É isso que João está nos dizendo e nós devemos e precisamos refletir sobre o quanto ainda precisamos talvez olhar para a nossa vida para chegarmos à conclusão se somos filhos de Deus. Ou o quanto precisamos olhar para esse contraste, Senhor, eu sou esse teu filho amado, como descobri na semana passada, eu fui relembrado, mas talvez a minha vida está um pouco desconectada dessa realidade. Então ajuda-me a viver uma vida na prática da tua justiça. Se há uma esperança, irmãos, não é na força que há em nós. Se há uma esperança, é na graça redentora de Jesus Cristo. É na sua misericórdia. É no seu Espírito Santo que habita em nós, que nos fortalece, que nos persuade do seu amor, que nos traz segurança que nós vamos perseverar até o fim. É nele que nós depositamos a nossa confiança. É nele que nós depositamos a nossa esperança para a nossa vida. Se a minha esperança de perseverar até a vinda de Jesus Cristo estivesse na minha força de vontade, irmãos, eu estava perdido. Mas pela graça de Deus eu sei que Ele tem
me feito perseverar. Por isso, posso falar como a oração de domingo passado, um dia os meus olhos o verão. Eu tenho a certeza plena disso. Eu tenho a certeza plena de que eu fui salvo, porque nenhum daqueles que foram dados a Ele, Ele pode perder das suas mãos. Nada pode os afastar do seu amor, como nós lemos em Romanos. Nem a distância, nem a profundidade, nem mesmo a morte podem separar aqueles que foram unidos a Jesus Cristo. E João fala sobre o que mais Jesus veio destruir, além dos pecados que Ele veio tirar do mundo, que nós falamos na semana passada, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se a justiça evidencia a filiação divina, a prática contínua do pecado, ou a prática dominante do pecado evidencia de quem nós somos filhos. É isso que João está dizendo. É como se ele dissesse: vocês são filhos de Deus, há aspectos em vocês que nós podemos ver que vocês são filhos do fulano. É igual, eu vou conjecturar um exemplo aqui. Quem conhece o meu sogro Nado, né? O Schwarzenegger e Sarense, ele tem um irmão gêmeo, né? Eles são gêmeos. E eles são aqueles assim que só a hora que dá um sorrisinho, o gordo ele tem o dentinho mais abertinho. Se não, é cara de um focinho do outro. E ele conta umas histórias dele no passado ali, que é difícil até de acreditar, né? Eu não sei se ele já foi pescador, mas eles eram terríveis. Pensa em dois filhos assim que era inacreditável o que eles faziam. Tem uma história dele que eu acho uma das mais brilhantes, né? É que ele conta que, sabe aquelas procissão que igual tinha uma vez na Içara, que todo mundo ia caminhando, não sei se era daqui para Vila Nova, alguma coisa assim, e passava naquela rua de casa ali do cemitério, né? E ele fala que um dia ele e esse irmão dele penduraram um fio de nylon de ponta a ponta na rua e botaram vários fiozinhos de nylon para baixo e passaram o cocô naqueles fios. E vinha o pessoal passando na procissão e passava o fiozinho na testa, né? E um cheiro naquele lugar. E aquela coisa maravilhosa, né? E alguém, em algum momento, e a sogra não vai se aguentar de ir, em algum momento alguém pensou, né? Isso aqui só pode ser obra daquelas lendas, dos filhos do fulano. E todo mundo sabia, né? Quem que eram os filhos do fulano? Os filhos do fulano. Eles poderiam fazer uma obra de arte, né? Ali que eles estavam acostumados, e mesmo que não ficasse nenhum vestígio, eles olhando para aqueles feitos, eles identificariam, né, que eram os filhos do fulano. Irmãos, assim também é na nossa vida prática. As pessoas reconhecem os filhos de Deus. O mundo olha para os filhos de Deus e reconhecem pela sua conduta, pela sua forma de falar, pela sua forma de lidar com as pessoas, pelo amor que eles têm uns pelos outros. Que por mais que sejam pessoas imperfeitas e cheias de pecados, ainda conseguem conviver e amar uns aos outros para além dos seus pecados. E essas são evidências reais. E agora João ele fala que assim como os cristãos são reconhecidos porque são parecidos com seu Pai, assim também aqueles que vivem na prática e no domínio do pecado são parecidos não com o seu Pai, mas com aquele que promove o pecado neste mundo. O que João está dizendo é que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é que isso traz um certo desconforto, uma verdade dura como essa. Porque o que ele está dizendo é que não é que o diabo gerou pessoas, mas ele é aquele que promove o pecado nesse mundo. Ele é aquele que procura conduzir homens e mulheres a continuar vivendo uma vida de rebelião contra Deus, de viver uma vida que é contra o caráter de Deus. O pecado ele possui uma origem, ele possui uma história, ele não é algo trivial, não é apenas o que o mundo hoje diz, né? Não, isso é apenas um erro, né? Um deslize da nossa moral, ou talvez ali uma escolha errada, né? Não, ele só teve uma fase difícil na vida. Não, o pecado ele existe muito antes de nós nascermos. Existe na rebelião do próprio Satanás e depois com a mentira entrando no Éden.
O pecado que leva à queda de Adão e Eva, os nossos representantes. O que leva o ser humano a ser corrompido totalmente pelo pecado, em todos os aspectos do seu ser. E a partir desse momento, estávamos todos ali sobre o domínio do pecado. Estávamos todos ali sobre esse domínio, a qual éramos completamente ali, debaixo de um senhorio, se podemos dizer assim. E ele fala que o pecado, o diabo, ele é aquele que peca desde o princípio. Ele é vamos dizer assim, o principal representante do pecado na terra. Ele é o promotor, pensa o melhor representante da marca, né? Sempre aqui fazendo um paralelo, né, com os vendedores. O Mike gosta muito, pensa que o Mike é o melhor representante da marca X. O diabo é esse que promove o pecado desde o princípio. É esse que deseja ao máximo que nós permanecêssemos numa vida de pecado que nos leva à morte. Um domínio, uma escravidão, e é isso que Efésios, por exemplo, fala em tantas passagens. Nós éramos escravos do pecado. Antes do novo nascimento, nós não tínhamos consciência nenhuma de que o nosso pecado, ele feria o caráter de Deus, ele fere quem Deus é, que ele era rebelião contra Deus, que nós éramos inimigos. Você talvez tinha alguma noção do que algum parente seu crente falou, você tinha uma noção daquela tia, né, que talvez falou algum dia do evangelho para você, e você pensava, não, mentira é pecado, porque é errado, ou aquilo outro, mas você não tinha nenhum tipo de problema com isso. Você talvez até calcularia as consequências, né? Esse tipo de pecado, ele talvez me traga a consequência X, então isso aqui ele é um pouco problemático. Agora, pecados que não trariam, você não estava nem aí. Essa era a nossa vida sobre a escravidão do pecado. Essa era a nossa vida sobre esse senhorio. E o que ele diz é que esse que existia desde o princípio, aqueles que vivem nessa escravidão do pecado, tem uma semelhança moral com ele. Tem uma semelhança na sua vida prática com ele. Aquele que pratica a justiça, assim como ele é justo. E agora ele diz, aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Toda vida ela revela um tipo de filiação. É isso que João está dizendo. Observe as evidências das nossas vidas, se elas apontam para um tipo de filiação. A quem nós estamos filiados, a quem nós nos parecemos em nossos aspectos morais. E João, ele não permanece olhando aqui para o diabo, porque o texto não é sobre isso, é sobre Jesus Cristo. E ele fala que para isso se manifestou o Filho de Deus. Lembrem da semana passada, o Filho de Deus se manifestou para tirar o pecado do mundo. Esse é o preço do pecado, a morte de Jesus Cristo. E aqui João, ele amplia o que Jesus Cristo faz em sua missão. Ele fala que Jesus Cristo, ele não apenas veio para tirar a culpa que era sobre mim e sobre você e levar sobre ele, mas ele também veio para destruir o domínio do pecado sobre nós. Ele veio para trazer essa libertação sobre nós. Aqueles homens que esperavam a vida do Messias talvez não tinham conhecimento disso. Eles esperavam um libertador político, eles esperavam talvez um guerreiro, um grande general de guerra, mas não entendiam que Jesus Cristo não tinha vindo libertar as suas vidas físicas, mas da morte eterna. Ele tinha vindo libertar eles do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Ele fala que por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então na cruz, Jesus não apenas carregou a nossa culpa, mas ele derrotou o poder do pecado. Ele triunfou sobre as trevas e inaugurou um novo reino. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Fomos impactados pela realidade da semana passada, como Ele leva a nossa culpa. Mas não viva como um condenado hoje, se Ele também destruiu o domínio que havia sobre nós. Irmãos, o pecado não tem a mesma influência que teve antes.
Nós não somos mais escravos do pecado, então não viva como um desgraçado. Como aquela pessoa escrava do pecado, crendo que não, a minha vida é isso aí mesmo. Eu não vou nem lutar contra o pecado, porque eu sou filho de bêbado, também vou ser bêbado, eu sou filho de drogado, também vou ser drogado, a vida é isso, o meu pai também era assim, meu pai também era grosso, eu também sou, sabe, o meu irmão mente, eu minto, como se isso fossem aspectos da nossa criação. Isso é o pecado em nós. E aqueles que foram libertos do domínio do pecado, eles travam uma luta contra o seu pecado, e na medida que eles estão sendo transformados em conformidade à imagem de Cristo. Essa é uma coisa que João nos assegura aqui: vocês são filhos de Deus, então vivam como tais, e não vivam de acordo com o fluxo desse mundo, porque ele não veio só para tirar a culpa do pecado de vocês, mas ele veio também para quebrar o domínio que havia sobre vocês. Ele não é mais o Senhor sobre as suas vidas, mas agora vocês estão debaixo de um novo senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Ele é o novo Senhor sobre as nossas vidas, para Ele que nós prestamos contas, a partir do que Ele nos ensina que nós queremos viver, como Ele viveu, nós queremos também imitar. Essa é a nossa realidade. O pecado não é uma questão pequena ou neutra, é sobre isso que João está lidando. Ela pertence a um reino, e nós não estamos mais lá. Então não viva como quem é filho, senão como quem é filho de Deus. Cabe uma pergunta a nós, existe alguma área da nossa vida que eu estou tolerando aquilo que Cristo veio destruir? Existe alguma área da nossa vida que nós vivemos ainda como quem vivesse sobre um domínio do pecado, como quem vive ainda sobre aquele reino de Satanás e suas mentiras? Será que não existe alguma área da nossa vida que nós buscamos manter distante do senhorio de Jesus Cristo? Irmãos, e o fato é que a nossa oração é que Ele traga luz sobre isso, porque quantas vezes nos apegamos a pecados, temos pecados de estimação, nos apegamos a realidades que queremos manter, porque é uma busca, talvez por prazer, por aceitação, ou tantos outros pecados ao nosso redor. Mas permita que Jesus Cristo alcance todas as esferas e as áreas do seu coração, todas as áreas da sua vida, que toque em todas as áreas que você tanto insiste que Ele não entre. Mas se somos seus filhos, se somos seus servos, que Ele possa ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa profissão, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos. É aquele tipo de oração, que tu vai conversar com aquela pessoa e ela... eu estou orando e música, eu vou casar, ela é demais, ela é linda, ela é isso, ela é aquilo outro, e ela é uma mulher de Deus, e nossa, tu não sabe, meu Deus, é quase é o céu na terra. E a oração é assim, Senhor, se não for ela, mas é ela, Senhor, se não for ela, mas é ela, seja feita a tua vontade, e se não for da tua vontade, o sentimento tira do coração, não, mas deixa porque é ela. E sabe, é debaixo de Jesus Cristo, mas também não tão tanto, deixa um pouquinho aqui comigo. Quantas vezes, muitas coisas a gente não quer entregar na mão de Deus, não quer se submeter ao seu senhorio, sabendo que a sua vontade é melhor para nós, que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que são chamados. Senhor, eu tenho esse aqui, sabe, eu tenho feito a minha responsabilidade, esse é o meu sonho, esse é o meu plano, são os meus projetos, mas seja feita a tua vontade. O Senhor tem liberdade para bagunçar tudo isso. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu quero me submeter à tua boa vontade perfeita. Então, por mais que seja doloroso, ajuda-me a viver uma vida de obediência. O novo nascimento produz uma nova vida, versículo 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina.
Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Até aí. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele está descrevendo alguém aqui cuja vida não é caracterizada pelo pecado. Alguém que não faz dele o seu padrão de viver. A sua direção e o seu modo de viver não é guiado pelo pecado. Então, não se desespere, por mais que esses versos eles precisam tocar o nosso coração. Risby, um teólogo, ele diz assim: por certo, nenhum cristão é impecável. Eu vou repetir. Por certo, nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não peque de modo habitual. É exatamente essa distinção que João está fazendo. O problema não é a presença ocasional do pecado, mas uma vida governada por ele. Essa é a realidade do cristão, irmãos. O pecado ainda é uma realidade presente nas nossas vidas. Infelizmente, ocasionalmente pecamos. Infelizmente, nem tudo, que queremos fazer conseguimos. Infelizmente, o mal que não queremos fazer, muitas vezes acabamos fazendo. Mas não é uma vida governada por ele. A partir do momento que nascemos de novo, a direção da nossa vida muda. Deus, ele toca nos nossos afetos. Ele muda o nosso coração, a disposição que tínhamos. E a disposição que tínhamos antes de pecar, hoje, é uma disposição para fazer a sua vontade. Mas volta e meia nós levamos aí, uma rasteira ou outra. Às vezes somos pegos na curva, pegos, no meio do caminho. Muitas vezes, convenhamos, irmãos, por falta de responsabilidade nossa também. Muitas vezes a gente anda na beirinha do penhasco, O John Piper, ele fala sobre isso, Se não quer cair, não ande por lugares escorregadios. Mas às vezes a gente está lá na ponta da pedra, lá no farol de Santa Marta. E daí cheio de marisco, cheio de limo, E a água batendo, e você pensa, não, mas eu não vou escorregar daqui, Não, é só tu que não vai. E acabou, ladeira abaixo, E a gente vai. E às vezes, tu está ali olhando para o abismo, e pensando, mas será que eu caio daqui? Eu acho que não, E você olha tanto para a beirada, no momento o abismo olha para a gente de volta, Então, muitas vezes nós, de fato, andamos por lugares escorregadios. Mas é uma realidade, infelizmente pecamos. Mas ele responde logo o seguinte: é impossível que vivamos uma vida governada pelo pecado se nascemos de novo, porque nele permanece a semente divina, porque nele há o novo nascimento. É isso que João está dizendo. A nova vida que Deus implantou no nosso coração, o cristianismo não é apenas uma mudança de comportamento, não é apenas abandonar alguns hábitos antigos a partir do momento que você veio para a igreja, mas o novo nascimento produz uma transformação. Deus opera uma mudança interior. Irmãos, vocês precisam crer nessa verdade de que Deus transformou o nosso coração, que Deus transformou o nosso interior, os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas afeições, ao ponto de que a nossa vida passou a seguir um rumo diferente. Você precisa ter certeza do seu novo nascimento, da sua salvação, da sua filiação em Deus, de que você se tornou um filho de Deus. E ele fala que esses que tiveram a semente, o seu novo nascimento, plantado no seu coração, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, por mais que você caia, por mais que você peque, lembre-se dessa verdade. A sua vida ela não é mais dominada pelo pecado, por mais que hajam ainda alguns deslizes, você não pode continuar vivendo sob o domínio do pecado mais, porque você é nascido de Deus. Então não haja diante do pecado,
como a gente costuma agir, infelizmente. Agora eu vou abandonar o barco, eu não sei nem se eu sou crente, será que eu conheci a Deus mesmo? Será que eu fui salvo? Se existe uma batalha atuante ali, é uma boa evidência de que sim. Então olhe para a verdade que João traz ao coração desses irmãos. Eles estão lidando com pessoas que estão ensinando eles de que a vida pode ser assim, falar de Deus vivendo pecado. E João vem e diz, não, é impossível. Se você diz que conhece a Deus e vive no pecado, é mentiroso. Mas ele lembra esses irmãos do novo nascimento. Meus irmãos, vocês nasceram de novo. Não existe mais um domínio do pecado, um senhorio sobre vocês. Lembrem-se que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então, por mais que hajam quedas, olhem para Jesus Cristo, lembrem-se da filiação em Deus. Lembrem-se de que vocês são amados. Lembre-se de sobre que novo reino vocês estão vivendo. Lembre-se a si mesmo, preguem para vocês essas verdades, até que elas se tornem uma verdade aqui dentro, até que elas se tornem uma verdade aqui na nossa mente e coração. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestas os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como reconhecer quem realmente pertence a Deus e quem pertence àquele que governa e promove o pecado nesse mundo? As evidências aparecem na vida. Os filhos de Deus são identificados pela prática da justiça. Os filhos de Deus são identificados pela evidência que damos no nosso dia a dia. E ele introduz aqui o que é o início, do nosso sermão da semana que vem. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E essa cajadada aqui nós vamos receber só na semana que vem. O novo nascimento não apenas muda, irmãos, o nosso destino eterno. Não apenas muda, como falamos na semana passada, para onde estamos indo. A vida do cristão não é aquela figuração que eu fiz na semana passada de nós num ônibus indo para a eternidade apenas. Ela repercute aqui e agora. João está seguindo o mesmo raciocínio da semana passada. Aqueles que têm a esperança em Cristo Jesus, essa esperança existe aqui e agora. Eles não querem se tornar só perfeitos naquele grande dia como Ele é, mas eles querem se tornar parecidos com Cristo aqui e agora. Você quer ser um representante de Cristo amanhã na segunda-feira. É quem levanta naquela segunda-feira e, Senhor, ajuda-me a viver esse dia com confiança em Ti. Que a minha confiança não esteja nas minhas habilidades, que a minha confiança não esteja na minha capacidade profissional, mas esteja no Senhor. Senhor, que a minha segurança no dia 10 de pagar as contas não esteja no meu salário, é saber que o Senhor provê todas as coisas. É saber que se os lírios do campo são vestidos tão lindamente, se não falta comida aos passarinhos, como o Senhor desampararia aquele que chama de filhos? Então, pode ser que a situação esteja ruim no trabalho, pode ser que o meu chefe passou e não me cumprimentou direito, será que eu sou o próximo? Meu Deus, peguei 20 dias de férias, amanhã não está de férias agora. Já pensou? Será que deram mais férias que eles dão para todo mundo? Acho que vou rodar. A minha segurança não está se o meu chefe é legal ou não. A minha segurança está em Deus. Se Ele me deu a condição de trabalhar nesse lugar, Ele há de prover outro também. A minha segurança está no que provém todas as coisas, naquele que governa céus e terra. Os meus recursos estão debaixo do seu senhorio também, a minha vida está debaixo do senhorio de Cristo, a minha família está debaixo do seu senhorio. Nisso está a nossa segurança. João nos lembra que a evidência do novo nascimento não é a ausência de batalha, mas é a existência dela. Irmãos, se existe batalha, isso é uma evidência do novo nascimento. Tu pode ser, como eu falei, é aquele filho pá virada. Eu lhe encorajo a não ser mais esse. Mas se existe batalha, existe o novo nascimento. E glória a Deus por isso. Se você identifica em si mesmo essa luta contra o pecado, se agarre a essa verdade.
Você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é amado, você há de perseverar até o fim, porque Ele mesmo assegurou essa verdade em nós. Aquele que nos deu o seu Espírito Santo como selo e penhor, jamais nos abandonaria. Ele voltará para nos buscar. Então, até que Ele venha, que possamos viver uma vida para a sua glória, que possamos viver uma vida buscando lutar contra os nossos pecados, buscando ser semelhantes a Jesus Cristo, e como vamos falar na semana que vem, também amando os nossos irmãos. Amém? Os filhos de Deus são reconhecidos pelos frutos que o novo nascimento produz. Eles praticam a justiça, eles lutam contra o pecado e demonstram, ainda que imperfeitamente, os sinais de uma vida transformada pela graça. Eu vou ler uma frase que John Stott diz. Ele fala que se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando Ele se manifestar pela segunda vez, haveremos de vê-lo como Ele é e seremos semelhantes a Ele, como podemos continuar vivendo no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas duas manifestações. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estar preparados para a sua segunda vinda, devemos nos purificar como Ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus. A própria luta contra o pecado é uma evidência da obra de Deus em nós. Que em nós haja essa tristeza pelo pecado, o desejo de obedecer ao Senhor, a busca por santidade, o amor pelos irmãos. Que esses sinais operantes da graça estejam nas nossas vidas, irmãos. Essa é a minha oração, para que possamos não viver como aqueles que não permaneceram, mas como cremos que somos aqueles que têm permanecido. Que as pessoas em nós vejam amanhã os reflexos daquele Deus que nós somos filhos. Amém? Pode se colocar de pé, vamos orar mais uma vez.